Antes de nós abrirmos a palavra, quero convidá-lo a fechar seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus, estamos em Tua presença nesta noite, iremos abrir a Tua palavra para estudá-la. Pedimos humildemente que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendê-la e nos conceda o poder para viver conforme aquilo que o Senhor nos revela, em nome de Jesus. Amém. Amém. O princípio fundamental de toda religião é a existência absoluta de um Deus. Esse é o princípio fundamental de toda religião verdadeira. Existe um Deus. E a grande questão é o quanto esse Deus é real na minha e na sua vida. Se eu creio que Ele existe, Ele tem que ser o meu Deus. A lei, ela fala de as questões que têm que ser realizadas e também as questões que não devem ser realizadas. Quando Deus revela a lei, há essa dualidade na lei. Aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que Ele quer que nós não façamos. A lei ordena fazer, mas também ordena coisas a evitar, e sempre no mesmo mandamento. Na lei está o que Deus ama e aquilo que Ele abomina. O que é interessante é que o que dá poder à lei é o fato de que Deus aparece e Ele se revela ao seu povo. Uma coisa interessante sobre isso: que diferença há entre a lei do Estado de não matar e a lei divina de não matar? Não há diferença nenhuma, porque se eu matar no Estado, eu serei preso. Se eu matar na religião, eu serei condenado por também transgredir essa lei. Se eu roubar, da mesma forma. Então, qual é a diferença da lei divina para a lei do Estado? Nesse contexto, nenhuma diferença, absolutamente nenhuma, exceto uma. Por que que a lei de Deus tem poder sobre nós e a lei do Estado não tem? Por que se um país tirasse as suas leis, ele veria um caos, ninguém obedeceria nada, não é mesmo? Mas por que para nós, se Deus tirasse a lei, ainda assim a lei seria vigente em nós? Mesmo que ela fosse tirada do Estado, a lei seria vigente em nós. A grande diferença está justamente nisso: quem é o legislador da lei. Por isso, Deus, quando aparece para dar a sua lei, Ele justamente diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor que tirei você da terra do Egito, da terra da escravidão. Portanto, Ele vai então dizer: não terás outros deuses diante de mim. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 20. O título do sermão de hoje é Nem um outro antes dele. Gênesis, capítulo 20. Vamos ler os versos 1, inicialmente. Então Deus falou todas essas palavras. Vamos para o capítulo 19, o verso 9, onde diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus diz a Moisés: eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça eu falar. Portanto, se nós formos agora ao capítulo 20, ao verso 19, o povo disseram a Moisés: fala-nos você e ouviremos, porém não fale Deus com quem? Conosco, diz a Bíblia. Portanto, claramente esses versos nos dão a entender que Deus falou a lei e o seu povo ouviu essa lei. Deus falou para o povo a lei, isso é inquestionável na Bíblia. Ellen White, explicando esse verso, diz assim: e então cessaram os trovões, não mais se ouviu a trombeta,
e a terra ficou calada. Houve um tempo de solene silêncio, e então se ouviu a voz de Deus falando da espessa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte. Rodeado de um acampamento de anjos, o Senhor deu a conhecer a sua lei ao seu povo. Foi naquele momento em que todas as vozes se silenciaram, os pássaros pararam de cantar, nenhum animal emitiu nenhum som, e Deus, no meio daquela nuvem escura, naquela nuvem negra, como diz a Bíblia, Ele falou, e mais de 3 milhões de pessoas que ali estavam ao redor do monte, ouviram Deus falar a sua lei. Portanto, depois Deus escreve a lei e entrega a Moisés para ele levar ao seu povo. O que nós temos que ter em mente, então, é justamente quem é o legislador da lei. E a Bíblia nos deixa muito clara que quem deu a lei foi Deus. Não é a lei de Moisés, não foi Moisés que trouxe a lei para o povo, Deus falou para o seu povo esta lei. David Guzik, um teólogo escritor, diz assim: Deus falou todas essas palavras e nenhum homem está acima da lei que foi por ele falada. Deus então diz o primeiro mandamento: não terás nenhum Deus diante de mim. Ele diz claramente que nós não devemos ter nenhum Deus, não tenha nenhum outro Deus diante de mim. A pergunta que nós fazemos a este verso é: como ter Deus como o meu Deus? Como ter Deus como o seu Deus? Primeiro, eu preciso reconhecê-lo como Deus e como o único Deus. Se eu não reconheço Deus como o único Deus, e se eu não reconheço que Ele realmente existe, Deus passa a ser apenas um personagem da história ou alguém muito distante de mim. Mas se eu creio realmente que Ele existe, que Ele governa todas as coisas, essa faz uma diferença incrível na minha fé perante o Senhor. No livro de Reis está escrito: o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, sim, só tu és Deus. Salomão se pôs diante do altar do Senhor e disse: Senhor Deus de Israel, não há outro Deus como tu. Neste mandamento, somos proibidos ter qualquer outro Deus diante do Deus verdadeiro, mas também somos instruídos e somos ordenados a crer e ter o Deus Criador como nosso Deus. Não basta apenas eu não ter nenhum Deus, eu tenho que ter o verdadeiro Deus na minha vida. Agora você lembra, quando Jesus veio e disse ao seu povo que Ele era Deus, e eles não o aceitaram, eles estavam recusando aceitar Deus na sua vida. Por isso, estavam quebrando o primeiro mandamento, de não ter nenhum Deus além do Deus verdadeiro. Não bastava eles negarem os deuses pagãos, eles deviam aceitar o verdadeiro Deus. Assim também é com a nossa vida. Não basta nós deixarmos as práticas erradas, se nós não cremos que Deus é o nosso Deus, ou que Ele é o meu Deus de uma forma particular. Além disso, eu devo reconhecê-lo que Ele é meu Deus, e isso significa que você não vai tentar transformar Deus naquilo que você idealiza que Ele é, mas você vai aceitar a revelação que Ele faz dEle mesmo como o único Deus. Reconhecê-lo como Deus significa que você vive dependente desse Deus. Reconhecê-lo como Deus significa que você o obedece em todas as coisas. Reconhecê-lo como Deus e como realmente Ele existe, é que você aceita a verdade que Ele revela. E também significa você rejeitar todos os outros deuses. Um rabino, comentando sobre você crer que Deus realmente existe, que Ele é único, ele faz uma analogia com o tempo e acho muito interessante. Ele fala sobre a lei da relatividade de Einstein, e ele diz assim: Deus criou o tempo para administrar as coisas neste mundo.
para que os seres humanos pudessem conduzir as suas vidas dentro do tempo. Mas Deus está fora do tempo. Portanto, Deus não tem início e não tem fim, porque não existe tempo para Deus. Ele criou o tempo, Ele é antes do tempo. Ele é único. Ele sempre existiu. Por isso, Deus, para ser Deus, você não pode criá-lo na sua mente. Ele é muito superior. Como diz um pensador, você querer compreender Deus é como você tentar pegar água e segurar na sua mão. Não tem como, é impossível você ver toda a plenitude de Deus. Mas o princípio básico é: Deus existe e Ele é o meu Deus. Esse é o princípio básico de toda a verdadeira religião. Como diz Salomão, portanto, porque diz Salomão, não há Deus como tu. As mudanças, elas podem ocorrer neste mundo, mas a Bíblia é muito clara em dizer, e Deus se revela desta forma, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. E a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variações. Deus é Deus, Ele é único, Ele está acima de todas as coisas. Como ter Deus como o nosso Deus? Nós devemos escolhê-lo como nosso Deus. Não basta apenas eu crer que Ele é Deus, e não basta apenas eu saber que Ele é o meu Deus. Eu tenho que escolhê-lo como o meu Deus. Eu lembro que Jesus, quando estava indo e passando ali com os discípulos, indo para Emaús, Ellen White comentando, diz que Jesus passou por eles, e a Bíblia diz que passou por eles. E eles pediram para que Jesus ficasse com eles. Se eles não tivessem pedido para Jesus ficar com eles, Jesus teria passado e teria ido embora. Eles não teriam Jesus na vida deles. Assim, nós devemos escolher que Deus seja o nosso Deus. Por isso, o mandamento diz, não tenha nenhum Deus, como diz o mandamento, diante de mim. Interessante, cada declaração de um mandamento, de uma profundidade tão grande. Porque Deus disse, não tenha nenhum outro Deus diante de mim? Porque não falou, não tenha nenhum outro Deus além de mim, mas Ele fala diante de mim. O que Ele queria dizer com isso? Essa declaração diante de mim quer dizer, não tenha nenhum Deus além de mim, e diante de mim não tenha nenhum Deus diante dos meus olhos. Essa declaração é como se Ele dissesse assim, diante dos meus olhos não pode haver ninguém além de mim. E essa mesma declaração diante de mim é ter o temor de Deus, porque ter o temor de Deus é ter Deus diante da sua face, diante do seu rosto. Esse é o verdadeiro temor, porque se eu tenho Deus diante de mim, Ele sempre será o meu Deus. E no livro de Salmos 16, verso 8, o salmista diz, eu coloquei o Senhor sempre diante de mim. E no Salmo 25, verso 15, ele diz, meus olhos sempre estão voltados para o Senhor. Meus olhos estão em Ti, ó Deus, ó Senhor, em Ti está a minha confiança, diz o salmista no Salmo 141, verso 6. Portanto, temer a Deus e não ter ninguém diante dEle, é colocar Deus diante dos nossos olhos, é colocá-lo Ele na nossa frente e saber que Ele conduz a nossa vida. Se você coloca Deus diante dos seus olhos, você não peca. Se você coloca Deus diante da sua vida, você não vai seguir outros deuses. Você compreende então que o primeiro mandamento é a base para todos os demais mandamentos? Você compreende que o primeiro mandamento é a base para toda a vida cristã? É a base para toda a religião verdadeira? É a base para toda a sustentação da fé? Porque se eu esqueço Deus, tudo passa a ser legalismo e secundário, e sem valor. Eis a razão pela qual Deus se apresenta dizendo, eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito.
É interessante essa declaração de Jesus, porque logo após ele fazer essa declaração, ele concede a lei. Aquele que teme a Deus não pecará nem mesmo secretamente. No livro de Levítico 19:14 diz: não faça nenhum mal ao cego e também não conduza a alguém no caminho errado. Vamos ler Levítico 19, o verso 14. Levítico 19, o verso 14 diz assim: não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante do cego, mas faz o quê? Tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Por que Deus diz, não amaldiçoe o surdo e nem coloque um tropeço sobre o cego? O que Deus está querendo dizer nesse verso? Porque, na verdade, você pode falar qualquer coisa para um surdo que ele não vai ouvir você. Você pode amaldiçoar um surdo, e ele não vai ouvir você. Você pode colocar um tropeço para um cego e ele não vai ver que foi você. Qual é a ideia do verso? Se você coloca Deus diante de você, você não vai fazer nada secretamente. Olha que lindo. Assim como você, pelo temor de Deus, não iria falar alguma coisa ofensiva a um surdo e não colocaria nenhum tropeço para um cego, quando você tem o temor de Deus, quando você tem Deus diante dos seus olhos, você não vai andar na vida do pecado. Em suma, o primeiro mandamento nos coloca perante a face do nosso Deus para andarmos com Ele. Esse mandamento diz: não ter outros deuses. O que significa outros deuses? Significa você confiar em qualquer coisa além de Deus. E justamente, para muitos, os seus deuses são a riqueza, onde as pessoas confiam nas suas riquezas e ali eles pensam que está a sua estabilidade. Outros confiam na sua sabedoria, outros confiam na sua moralidade. E um escritor disse que moralidade nada mais é do que a natureza pecaminosa, refinada e cultivada. Deus olha para o coração e é aí que Ele quer habitar. Ele diz, o fariseu podia dizer, não sou um adúltero, mas jamais poderia dizer, não sou orgulhoso. Portanto, nós não podemos confiar na nossa moralidade e fazer dela um Deus. Devemos confiar só no verdadeiro Deus. Ter outros deuses pode significar amar qualquer coisa mais do que Deus. Podemos amar o mundo, podemos amar os prazeres, mas podemos amar algo que às vezes, e isso pode ser muito comum, de colocarmos diante de Deus. Podemos amar mais nossos filhos do que a Deus. E eu lembro a experiência de Ellen White, onde ela relata que, certa ocasião, as pessoas estavam reclamando com ela porque ela viajava muito e deixava os filhos em casa. E ela estava se dedicando muito a isso. E ela foi reclamar com Deus. Você sabe o que Deus falou para ela? Deus disse, está bem, eu vou tirar seus filhos. Aí Ellen White falou, não, por favor, Senhor, o Senhor em primeiro lugar. E Deus cuidou dos filhos dela. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, cada um era o sustento para a sua família. E todas essas famílias foram cuidadas por Deus. Você compreende quando Deus diz, não coloque nada diante dos meus olhos, nem um Deus, nem mesmo o seu filho, nem mesmo quem você mais ama, humanamente falando neste mundo, diante de mim. Porque sou eu que sustento todas as coisas. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que governa todas as coisas. Por fim, não ter outros deuses é você não unir
um Deus falso com o Deus verdadeiro. E isso está intimamente relacionado hoje com a lei da relatividade. Se você pensa assim, se você crê assim, mas eu creio assim. Você tem a sua fé, eu tenho a minha. E nós, infelizmente, achamos isso correto, mas não é. Nós devemos dizer, não, existe só um Deus, existe só uma verdade. E essa verdade deve ser seguida, porque é sobre essa verdade que nós iremos dar contas no dia do juízo. É sobre crer no Deus verdadeiro e não nos falsos deuses. E não crer num Deus falso juntamente com o Deus verdadeiro. E aí você pode ver as pessoas seguirem a tantos deuses, santos e santas e assim por diante, juntamente com o Deus verdadeiro. Deus diz que nós não devemos ter outro Deus diante dele. Por fim, o mandamento diz ter Deus como o único Deus. No verso 13 ele diz, não tenha outros deuses diante de mim. E agora eu volto aos 2 primeiros versos da Bíblia, quando Deus fala todas as coisas e Deus diz assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, eu tirei você da terra do Egito. Quando Deus fala essas palavras, Ele não fala para os 3 milhões de pessoas que estão ali coletivamente. Deus fala individualmente a cada um. Portanto, o que Deus está dizendo? Olha como é linda a Escritura. Deus diz, eu sou aquele que tirei você da terra do Egito, eu libertei você. E logo em seguida, Deus dá a lei. O que Deus estava querendo dizer com isso? Qual é a lógica nisso? A lei é uma extensão do que Deus é. Deus estava dizendo ao seu povo, eu sou aquele que libertei você. Eu tirei você do mundo do pecado. Eu tirei você da desilusão, das tristezas, angústias, das falácias deste mundo. Eu fui quem libertei você. E agora Deus concede a lei que é conhecida, como diz Tiago, a lei da liberdade. A lei, portanto, uma extensão daquilo que Deus é. A lei liberta. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu esqueça meu celular aqui. E vai embora. E o pastor André olha para o meu celular. E ele diz assim, vou deixar aí. Ou vou entregar algum diácono para devolver ao pastor. Ele obedeceu a lei, que a lei diz, não ter nada do seu próximo, não roubarás. Ele está sendo liberto pela lei. Portanto, a lei é uma extensão daquilo que Deus fez para o seu povo no Egito. Viver sem a lei é viver na escravidão. Deus concede a sua lei para mostrar para nós a extensão dele. Quando ele diz, não tenha nenhum Deus além de mim, ele está dizendo, eu sou o único que liberto você. Toda lei será uma revelação de Deus como o nosso libertador. Que Deus abençoe você. Que ao olharmos para a lei, olhemos para aquele que a legislou e nos concedeu como uma extensão da liberdade que nós temos nele. Por isso que a lei é espiritual, diz Paulo. Por isso que a lei, ela é a bênção de Deus e nela está o poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos nesta noite por nos conceder a tua lei, por ela governar as nossas vidas, mas acima de tudo, através dela, a extensão do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção e de quem o Senhor é, o nosso libertador. Que o Senhor nos conceda a tua graça para vivermos em conformidade com a tua lei e assim vivermos na tua liberdade e naquilo que o Senhor é. Leva-nos em segurança. Abençoe aqueles que nos assistem via internet. Conceda-nos sempre a graça de colocá-lo perante os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.